E desde já agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor Cláudio pela oportunidade de estar aqui hoje, poder compartilhar com os irmãos uma porção aí da palavra de Deus. Fico muito feliz e honrado pelo convite. Muito obrigado, pastor Cláudio, obrigado aí que ele está aproveitando as férias, né, merecidas, para voltar com toda a energia, como a Cris falou aqui, que não falta trabalho na igreja. Meus queridos, antes disso eu quero fazer aqui uma oração, né, porque agradecer a Deus. Curve sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de hoje. Peço que o Espírito Santo possa conduzir, ó Pai, a essa palavra, porque eu não sou dono da palavra, o Senhor que é dono da palavra. A minha palavra não tem poder algum, Senhor, mas a tua palavra, ela é, Senhor, tremenda. Pai, que o Espírito Santo visite os lares agora, cada irmão aqui presente, que possa receber, ó Deus, para acolhida a tua palavra, que ela possa realmente fazer a diferença na vida de cada irmão, assim como impactou a minha vida, em nome de Jesus. Queridos, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Tiago. Eu vi persevere, palavra que persevere, está inclusive lá no telão, e nós vamos falar sobre isso também. O livro de Tiago, alguns versos, porque eu não quero não vou ler todo o texto aqui, mas eu vou falar de alguns versículos, apenas do verso 1 até o verso 12, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murcharão o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Poderia terminar aqui, meus irmãos, e ir para casa. Poderia apenas esse texto e encerrar aqui e ir para casa. Mas eu quero fazer algumas considerações, né, sobre dos versículos 1 até o verso 12. Tiago escreve essa carta para os irmãos judeus convertidos lá da diáspora, aqueles que possivelmente se converteram no Pentecostes, depois foram espalhados pelo mundo após o martírio de Estevão, como está registrado em Atos capítulo 8. Mas quem é Tiago? Tiago é o irmão de Jesus. Mas ele não coloca-se aqui como irmão de Jesus. Primeiro ele diz: meus irmãos.
Tiago, servo de Deus. Tiago foi um líder. Tiago foi uma bênção nas mãos do Senhor, servo. Mas Tiago, lá pelo ano 62 depois de Cristo, ele é apedrejado. Era querido pelo povo, mas era também odiado pelos religiosos da época. Mas Tiago traz uma mensagem, uma carta muito interessante. Ele faz aqui um diagnóstico, ao meu ver. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Um diagnóstico que ele escreve para os crentes, os servos convertidos judeus daquela época. Mas vocês vão perceber que, na verdade, tem tudo a ver com nossos dias. Tiago escreveu essa carta para resolver alguns problemas. Ele estava enfrentando, ou o povo estava enfrentando, provações. Tiago percebe que o povo estava passando por muitas provações. Estava também sendo tentados a pecar. Alguns estavam vivendo de forma mundana. Alguns crentes também estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Outros não conseguiam dominar a língua, problema da língua. Outros também estavam se afastando do Senhor. Aí eu pergunto a você, tem ou não tem a ver com os nossos dias? Tem ou não tem a ver com a realidade? E aí eu quero, a partir do verso 2 agora, falar com você sobre os propósitos das provações, ou o propósito das provações. Por que as pessoas sofrem? Por que o crente fica desempregado? Ainda há pouco a Cris citou um irmão agradecendo a Deus pela porta de emprego, e eu sei que tem muitos também desempregados, crentes, homens fiéis, servos. Por que ficam, adoecem? Por que perdem o emprego? Por que sofrem frustrações? Por que tanta coisa acontece na vida do crente? Provações. As provações enfrentadas com alegria redundam em perseverança, que por sua vez conduz à maturidade, perfeitos, e o desenvolvimento completo vai alcançar a integridade. E aprendemos aqui também que a perseverança visa nos levar à maturidade. O tema da carta de Tiago, ele vai falar sobre nascimento, crescimento e maturidade. Há muitos crentes bebês, há muitos crentes que não cresceram, nasceram da palavra, mas que ainda estão tomando leitinho, que já passou da época e precisa agora comer uma comidinha mais forte. É para esses crentes, para esses servos, que Tiago escreve, e tenho certeza que serve também para os nossos dias. O crente maduro, aliás, as tribulações, outra coisa interessante, as tribulações são pedagógicas, aprendemos com elas. Depois um longo sofrimento, eu posso contar aqui, não vou contar agora porque não tenho tempo para isso, mas apenas dizer, quase 2 anos de internação, ou idas e vindas no Hospital do Fundão, pesando 42 quilos, depois quase mais para a morte do que para a vida, Deus me ressuscitou, me tirou das cinzas. Muitas sessões de quimioterapia, 2 cirurgias, eu tive que perseverar, meus irmãos, muitas vezes. Mas sabe quando eu tive a alegria e saber que aquele sofrimento, aquela provação, era testando também a minha fé, eu sairia mais fortalecido quando na primeira noite de internado Deus falou ao meu coração. Mas isso aí fica para uma outra oportunidade. O crente maduro terá paciência ou coragem e perseverança em face dos problemas ou dos sofrimentos e dificuldades. Já crentes imaturos, são sempre impacientes. E aí nós temos o exemplo de Abraão. Abraão coabitou com Agar. Sansão, o que Sansão fez? Contou o segredo dele para
Dalila. As provações também, meus irmãos, elas visam trazer glória ao nome do Senhor. Lázaro, quando contaram para Jesus: mestre, Lázaro está morto. Não, Lázaro não está morto. Lázaro está dormindo. E quando ele chega lá, o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. As provações também são variadas. Tem provas para tudo quanto é tipo, né? De todo tipo. Várias aí, no grego, ele vai dar a ideia de várias cores. As provações também têm origem, meus irmãos e minhas irmãs, na nossa humanidade. Se estamos aqui, quando nascemos, entramos neste mundo, já entramos sofrendo, já entramos chorando. Quando a criança nasce e quando a luz, né, tem contato com a luz, aquela luz arde aos olhos. A criança está ali protegida na barriga da mamãe. E aí tem aquele momento traumático, né? Aquele momento dramático. As provações também têm origem na nossa pecaminosidade. Eu vou dar um exemplo. A pessoa que fuma a vida toda, fuma a vida toda, depois adquire um câncer, um enfisema pulmonar, ela vai poder culpar a Deus? De maneira nenhuma. Resultado do seu pecado. As provações têm origem também na nossa pecaminosidade. Provações também têm origem, meus irmãos, pelo simples fato de sermos servos de Deus. Estamos sendo perseguidos, não do jeito como acontece lá no Oriente Médio, né? Mas aqui a perseguição ela dá num outro sentido, das ideias. Você chega na universidade, chega lá com um professor de filosofia, você vai arrumar um problema, você vai defender a sua fé, vai defender aquilo que você acredita ou você vai aceitar. Ou no trabalho, quando alguém descobre que você é crente, já começa a te perseguir. No verso 5, ele vai tratar também, vai dizer, a graça de Deus nos concede o que? Sabedoria. Aqui ele está dizendo, olha, se você não tem sabedoria, não tem conhecimento de que esta provação aí é para trazer você ou torná-lo ainda melhor, peça a Deus sabedoria. Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Me dá sabedoria. E Ele dá, como está descrito lá, registrado no verso 5. Ele dá liberalmente. Ele dá porque Ele é a fonte da sabedoria. No verso 5, Tiago nos mostra como viver com sabedoria neste mundo, no meio dessas provações. E são muitas provações. Somos testados, meus irmãos. Por onde você passa, o testemunho, no seu trabalho, na rua. E alguém vai dizer assim para você, olha, faz aqui um esquema, né, que é menor, você vai ganhar um dinheirinho a mais. Você está sendo testado, já está sendo provado. E a provação também, paralelo a isso, tem a tentação. Eu não vou entrar, provavelmente dito, na questão com mais detalhes, mas ele está lá, tentando tirar você do caminho e me tirar do caminho também, para que você não alcance o objetivo. E à medida que somos provados, precisamos pedir o quê? Pedir a Deus para nos mostrar com o que Ele está fazendo. O que Ele está fazendo em nossas vidas? Deus nos prova para nos desmamar de atitudes infantis. Como eu disse, nascemos, tem crente que nasceu, mas ainda não desenvolveu. Ele precisa... Eu lembro de ainda no seminário e numa aula de discipulado, um pastor dizia, comentando sobre o assunto, diz, em alguns momentos, algumas situações, há crentes infantis e a ponto do pastor que chegar na igreja com uma sacola de mamadeiras e chupetas, porque esse crente não se desenvolveu ainda, ele está tanto tempo na igreja. Não sei se é o seu caso, espero que não, mas se for, meu irmão, Deus está te chamando testando você para que você possa desenvolver. Tiago também nos ensina alguns princípios para lutarmos ou lidarmos com as provações. A primeira delas, quando estamos sendo provados, precisamos de discernimento e sabedoria para não desperdiçarmos o quê? A oportunidade que Deus está nos dando para chegarmos à maturidade. Nós só reclamamos, mas Deus está falando com você. Ele está te testando, Ele está te provando. Mas, como crente imaturo, eu só reclamo e perco a oportunidade que Deus está me dando para que eu possa crescer e a minha fé possa crescer também.
A sabedoria vai nos ajudar a entender como usar as provas para o nosso bem e para a glória de Deus. Vivemos neste mundo, meus irmãos, não vivemos numa redoma, numa bolha. Vivemos num mundo que está comprometido, caído, de pessoas que não tiveram ainda o encontro com Jesus, onde há imoralidade, onde há tudo que não presta. Somos o sal e a luz, ou somos o quê? A igreja está fazendo diferença nesse mundo? É um caso a pensar. No verso 6, em nada duvidando, oscilando entre a fé e a incredulidade. Se você não tem sabedoria, peça com fé, que Ele vai te dar. Mas se você ficar na dúvida, quando estamos sendo provados, devemos pedir com fé e nada duvidando. E a palavra grega aí, duvidando, meus irmãos, diacrimonai, é uma palavra bonitinha, né? Ele dá a ideia seguinte, dá um significado de duas mentes. É uma pessoa dividida entre duas mentes. Entre a fé, quando ele diz sim, mas a descrença diz não. A fé diz sim, mas a descrença diz não. Então ele fica oscilando entre uma coisa e outra. E a palavra, o que duvida, o resultado é negativo. Fracasso na oração, esse crente não vai chegar à maturidade, ficando exposto, portanto, aos ventos de doutrina, como está registrado lá em Efésios capítulo 4, 14. E o homem de ânimo dobre não se firmará na igreja. Homem de lealdade dividida, ou seja, mente dividida. Meus irmãos, temos que realmente acordar se realmente, né, tem alguém que ainda acha que esse mundo teremos aqui, não passamos aqui de uma colônia de férias. Não estamos aqui aliás, estamos aqui, sim, estamos de passagem aqui. Não pense que Deus trouxe você à existência para você apenas ocupar um espaço, mas Ele quer usar você tremendamente, poderosamente, para arrancar as almas que estão no inferno. E o interessante, quando somos provados, precisamos nos alegrar nas riquezas espirituais. O pobre deve se gloriar pelo que tem permanente no céu. E o rico? O rico pelo que não tem permanente na terra. Nós fazemos questão de muita coisa, mas o que realmente importa não está aqui. O que realmente tem valor não está aqui. O que realmente foi preparado para a igreja não está aqui. E o que nos aguarda é mais importante. O ladrão não pode roubar e a traça não pode, de maneira nenhuma, destruir. O pobre deve se gloriar em sua dignidade e o rico em sua insignificância. E quando somos provados, meus irmãos, devemos esperar recompensa, porque toda provação também tem nós ficamos numa expectativa, porque logo vai passar. Ela é passageira. As provações, na verdade, ou a provação é compatível com a vida do cristão. São compatíveis e nós devemos esperar realmente as provações. O próprio Jesus disse, no mundo tereis o quê? Alegrias, colônia de férias, Disneylândia. Ele diz, no mundo tereis aflições. Mas vem o refrigério, ele diz, eu venci. É tomar a sua cruz, é olhar para dentro de si e ver que você precisa realmente crescer. Fui impactado por essa mensagem e eu fiquei, meu Deus, somos provados e deixamos passar muitas oportunidades de crescer espiritualmente. Em vez de murmurar, meus irmãos, de reclamar, ficar amargo, de se enfiar na caverna, não é esta que está aqui. Devemos nos alegrar no Senhor, porque estamos aqui de passagem, a provação é passageira e o que está reservado para nós é maior do que tudo isto. Essa alegria e confiança e segurança na soberania de Deus, que Ele está no controle, que Ele sabe o que está fazendo e para onde, portanto, está
nos levando. Você tem essa certeza? Você tem essa convicção de quando você está passando por alguma tribulação, por alguma luta, você tem essa certeza de que isso é passageiro? E logo vem a convicção, a alegria de que Jesus está com você e que Ele sabe, você sabe que Ele sabe o que está fazendo e que Ele está te conduzindo para um lugar melhor. Queridos, vivemos um tempo onde muitos querem apenas o vale, na verdade, os pastos verdejantes, mas não querem passar pelo vale da sombra da morte. Querem apenas o oásis, mas não querem atravessar o deserto. Na vida também tem o deserto. Na vida também tem o vale da sombra da morte. Na vida também tem as dificuldades, mas nós devemos perseverar, firmes. Somos um povo que não retrocede. Quando Deus viu o povo lá do Egito, lá que saiu e se depara com o mar, peraí, ô Moisés, por que o povo parou? Diga para o meu povo que fique parado, que marche. As lutas estão aí. Enfrentaremos dificuldades. É muito complicado. Hora ou outra recebemos uma notícia triste. Recebemos de que alguém não está mais entre nós. Ficamos tristes por isso. Mas isso tudo é da vida mesmo. O que não devemos fazer é achar que aqui é uma colônia de férias. Estamos aqui de passagem. Seremos testados, seremos provados. Mas o mais importante, glória a Deus por isso, o mais importante é que Ele está testando a minha fé. Ele está me provando. E o mais importante é, terminada essa provação, eu receba, que você também possa receber o carimbo de aprovado. Porque o mais complicado, meus irmãos, é deixarmos passar, escapar a oportunidade da tribulação, da angústia e deixar passar batido. E perdemos a chance de crescermos espiritualmente, crescer na fé. Saiba que no final, devemos olhar sim para a eternidade. Isso passa. Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é a luta que você está passando, meu irmão? Olhe para você e diga, isso vai passar. O Senhor sabe o que está fazendo comigo. Ele sabe o que é melhor para mim. Se você não sabe o que significa isso, peça a Deus que Ele vai te dar esse entendimento. Eu quero agradecer, pedir que o irmão baixe a sua cabeça e vamos então agradecer ao Senhor por essa noite. Eu encerro aqui a minha participação, a minha palavra, dizer que espero que você que está em casa, que de repente está passando por alguma luta, saiba que aproveite a oportunidade para fazer uma reflexão. Não sei qual é o seu problema, não sei o que você está passando. De repente é um problema de saúde, de repente é um problema aí relacionado a emprego, de repente é a ausência de alguém querida, de repente é um pecado que está atrapalhando o seu caminho, de que você possa avançar na sua caminhada cristã, de repente seja outra coisa, mas coloque isso agora nas mãos do Senhor e diga, Senhor, eu tinha dúvidas, eu estava lá e cá, ora como as ondas do mar, depois que eu ouvi essa mensagem, ouvi que está escrito lá em Tiago, eu não posso duvidar, Senhor. Eu preciso ter essa convicção. Eu não posso estar aí lá e cá. Eu não posso ter mente dividida, como se fosse alguém que tivesse duas almas. Me ajuda, Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Nos dá essa certeza, Pai, essa convicção e a tranquilidade, Pai, para enfrentarmos as lutas desse mundo, Pai. A igreja está sendo provada. Nossa fé está sendo testada, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda a enfrentar os momentos difíceis, seja o desemprego, enfermidade, qualquer coisa que possa, Deus, tirar a minha atenção do Senhor e me faça duvidar. Eu não quero duvidar, eu quero crer, Senhor, não ser apenas crente, não ser apenas ouvinte, mas também praticante. Oh Deus, em nome de Jesus eu te peço, visita cada coração nessa noite, seja em casa agora, onde estiver, Senhor, esse irmão, essa irmã.
passando por alguma tribulação, enfermidade, em nome de Jesus. Assim como eu tive a oportunidade, Senhor, lá naquele hospital, o Senhor falou comigo, você não vai morrer, não vai te faltar nada, e todos verão a minha mão sobre a tua vida, e foi exatamente isso que aconteceu. Pai, em nome de Jesus, reaviva o teu povo, Senhor, avivamento espiritual, essa fé que está aí, ó Deus, encruada, meu Pai, que ela possa crescer, Pai. Ó Deus, muito obrigado, eu te louvo porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida do seu povo, da sua igreja. Ó Deus eterno, nesse tempo que estamos vivendo, Pai, de dificuldades, Covid e tantas outras coisas, a verdade está sendo, ó Deus, bombardeada. Ó Deus, em nome de Jesus te peço, se é conosco, Pai, nos ajuda, Senhor. Queremos ser aprovados, ó Deus, para chegar naquele dia, receber de braços abertos o Senhor, dizer, vindes bendito de meu Pai, possuir por herança aquilo que foi preparado antes da fundação do mundo. Pai, em nome de Jesus eu oro e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém.